Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso programa Mid Marketing. Hoje a gente chega ao episódio 148. Já são mais de 4 anos que a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Alex BX Pinto, que é CMO da IMC no Brasil. Tudo bem, BX? Muito obrigado pela presença, é um super prazer bater um papo contigo. O prazer é todo meu. Parabéns pelos 148 episódios, né, amigo? 4 anos já no ar. Em breve nos 150, né? Para começar, eu queria que você me falasse quais são as marcas da IMC no Brasil, né? KFC, Pizza Hut, tem o frango assado também, né? Isso, quantas lojas, quantos consumidores que vocês alcançam no Brasil hoje? Olha, a gente está presente em 4 países, né? Estados Unidos, Panamá, Colômbia e Brasil, onde, obviamente, a operação brasileira é a operação com maior número de lojas. A gente tem hoje, no nosso portfólio, 550 lojas, entre lojas próprias e franqueadas. E as maiores redes do nosso sistema são Pizza Hut, KFC, Frango Assado, Viena, Olive Garden e mais algumas outras marcas. Mas esses são os maiores destaques no nosso portfólio. Legal, você falou do Pizza Hut, né? É a maior cadeia de pizzarias do mundo. Como que é tomar conta dessa marca aqui no Brasil hoje? Qual que é o tamanho dessa responsabilidade? O Pizza Hut é uma marca que tem quase mais de 40 anos no Brasil, né? É uma marca que está no coração dos brasileiros. Muitas gerações conheceram uma pizza estrangeira, uma pizza internacional através do Pizza Hut. É uma marca que tem um produto bastante diferente, que é o standard da pizza tradicional que o brasileiro costuma consumir. A gente tem uma marca que é reconhecida pela Pan Pizza, que é a nossa assinatura, e é uma marca que vem crescendo muito fortemente nos últimos anos. É uma marca que representa a indulgência, que representa o prazer, que representa a diversão. Eu estou muito orgulhoso de acelerar o crescimento dessa marca desde o ano passado. É engraçado, né? Porque antigamente, quando chegava o Pizza Hut, a gente falava assim, nossa, tem uma Pizza Hut perto de casa. Nossa, abriu uma loja. E agora, na verdade, quase todo mundo tem acesso, né, à marca também. E o mundo digital acelerou esse acesso, né? Antes você precisaria se deslocar a uma loja, e hoje em dia você baixa o seu aplicativo, entra na página da Pizza Hut, pode pedir a pizza praticamente no Brasil inteiro. Hoje, 50% das nossas vendas já são via canal digital. Então, isso aumentou a visibilidade da marca e aumentou a presença da marca em todo o país. Como está essa disputa pelo consumidor online agora, né? Pós-pandemia, mas com inflação alta? Preço e promoção nunca foram tão importantes para o varejo, né? Principalmente de comida. Preço e promoção sempre foram, acho que sempre vão ser importantíssimos, né? Acho que tem uma equação diferente agora para o consumidor. A primeira coisa, é muito mais fácil comparar preço hoje do que era há alguns anos atrás, né? Esse é o primeiro detalhe, que é um desafio maior para o varejo. O segundo ponto importante é que tem uma infinidade de canais de compra, né? Você tem muito marketplace diferente hoje em dia. Tem o marketplace das próprias marcas, né? Marketplace é o lugar onde o consumidor encontra os produtos, vai desde o varejo tradicional até um varejo mais especializado em comida. Então, tem muito mais acesso para o consumidor, tem muita forma diferente de comprar hoje em dia. E junto a esse cenário, um cenário onde o consumo domiciliar aumentou, né? Então, hoje, a pandemia acelerou algumas tendências, mas também mudou profundamente alguns hábitos, né? O consumo de refeição, alimentação no Brasil era o consumo antes da pandemia majoritariamente fora de casa, e depois da pandemia a presença da alimentação no lar aumentou muito, tá? E aí junta isso com o fato das pessoas terem mais homework, trabalhar de casa do que trabalhavam antes, você tem um cenário onde o consumo digital é muito mais relevante, né? Este ano, particularmente, tem um tempero adicional à gestão dos restaurantes, que é a inflação, né? A inflação ocasionada por problemas de rede de suprimentos no mundo, por guerra, por pandemia, impactou duramente muitas categorias. Pizza e frango não é diferente, né?
E aí as marcas precisam ser inteligentes, tá? Porque o consumidor, ao mesmo tempo que ele entende a inflação, o bolso dele é limitado, e ele também não aceita mais alguns truques que a categoria usou durante muitos anos, né? Que é reduzir o tamanho dos alimentos, manter o preço. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente e entregar o consumidor está buscando, buscando melhores margens, mas também garantindo um valor atraente para o consumidor final. Mesmo porque, como você disse, tá mais fácil pesquisar preço, né? Muito Muitas mais. vezes a gente entra no aplicativo, e aí, ou no aplicativo de entrega, ou às vezes no aplicativo da própria marca, e aí a gente entra no aplicativo de duas marcas, aí começa a comparar os preços, de repente passou meia hora e a gente não conseguiu pedir nada, né? Como fazer para prender a atenção desse consumidor que está ali, né? Às vezes flanando, como se estivesse numa praça de alimentação do shopping, né? Ele chega lá, olha para aquele monte de loja e não consegue se decidir, né? Mas lá na loja, no shopping, às vezes vem uma pessoa com o cardápio, chama atenção, tem uma faixa com o preço, né, em destaque. Como fazer para que esse consumidor escolha uma das marcas de vocês nesse mundo que a gente tem online hoje? Existe um entendimento, existe uma necessidade muito grande para a gente entender as diferentes jornadas do consumidor. O que é a jornada? É o caminho entre eu ter o desejo de comprar o meu produto e efetivamente comprar. Esse caminho não necessariamente é linear, né? Às vezes ele passa por eu vi um anúncio durante a manhã e esse anúncio me chamou a atenção de alguma forma e no momento de pedir eu vou lembrar esse anúncio. Ou, às vezes, é uma maneira um pouco mais direta. Eu não estou pensando em comprar nada, vi um anúncio com uma oferta, clico ali e diretamente a minha compra. E como existem diferentes jornadas, diferentes consumidores. E acho que, por isso que é tão importante, hoje em dia, todas as grandes companhias de alimentação estão investindo fortemente em entender melhor o cliente. E aí passa por dados, né? Que é literalmente o novo petróleo. Isso é até um pouco clichê, né, falar disso hoje, mas as empresas de alimentação ou de varejo que não colocam o dado como uma prioridade do negócio, elas são fadadas a estarem fora do negócio no curto prazo de tempo. Porque você precisa entender o consumidor. A minha necessidade durante a minha manhã e no meu almoço é diferente da minha necessidade no jantar. Mesmo olhando para a mesma pizza. Tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma pizza. Né? Se eu estou durante o almoço, quero uma alternativa, quero um almoço rápido para o meu almoço, para ser entregue no meu escritório, e essa refeição é para mim, eu vou para uma pizza individual, talvez um combo para aquela pizza individual. Se eu estou em casa com a minha família e tenho meus 2 filhos lá pedindo uma pizza no fim de semana, a minha necessidade é completamente diferente. E a minha jornada é diferente, e a minha oferta é diferente. Se eu impacto o meu consumidor oferecendo as mesmas coisas, provavelmente eu vou errar, e a chance de converter esse cliente, transformar essa comunicação em venda é muito menor, né? Legal. Você falou um pouco de estar ao lado do consumidor, né? Entender o consumidor. Desde abril, a MC tem uma agência de publicidade interna, né? Para otimizar ainda mais esse alcance digital. Como que vocês trabalham esse momento de estar ao lado do consumidor, como a gente comentou, quase adivinhando o que ele quer, né? Para oferecer melhor um produto para ele. Como que vocês têm trabalhado essa agilidade toda dentro da comunicação? O objetivo a gente montou, o nome da nossa agência in-house chama Cozinha. Então, literalmente, a gente montou uma cozinha dentro de casa. O objetivo da cozinha é encurtar a distância entre as nossas marcas e os nossos clientes finais. Tá? Encurtar a distância significa entender ele melhor. Tá? E não necessariamente precisa ser através de vendas, tá? Ou transações. Tá? Uma coisa, vou dar um exemplo concreto, a gente tem um relatório diário, quais são os assuntos que as pessoas estão falando nas redes sociais. Né? Tanto o consumidor, o seguidor das nossas marcas, como os seguidores das marcas das concorrentes, dos nossos concorrentes. Né? Para que isso é importante? Se eu sei que o meu cliente que é relevante para ele, eu consigo interromper menos a vida dele. Né? Então, se o meu cliente é um cliente que está interessado em música sertaneja, eu fazer um conteúdo para esse cliente que seja ao redor de um tipo de música que ele gosta,
a chance dele botar atenção na nossa marca é muito maior do que eu tentar interromper uma diversão dele com uma publicidade tradicional. Então, é muito importante entender sobre o que o consumidor está falando, o que é relevante para ele. Tá? Então, isso que a gente chama de botar o cliente no primeiro lugar, né? Na frente das marcas. Então, é primeiro ele, depois as marcas, não ao contrário. A gente tenta criar campanhas que façam com que o consumidor interaja com a marca, né? A marca tem que estar ali na sala, né? Junto com as pessoas para chamar a atenção, né? A criação da cozinha tem muito a ver com isso, como você comentou, né? De tentar estar ao lado do consumidor sem que a pessoa se sinta incomodada pela marca também, né? Esse momento é muito importante hoje em dia, né? Imagina o seguinte, o nosso desafio é brigar contra o botão de skip, né? O botão de pular, né? De uma rede social. Porque aí está a maior parte do nosso investimento, está em redes sociais. Então, como que eu brigo com esse botão? Dando conteúdo que nos primeiros 5 segundos o consumidor vai botar atenção e vai falar assim, eu quero ver o resto. E você só consegue fazer isso se você efetivamente entende o que ele gosta de ver. Agora, outra vantagem é a possibilidade de você não precisa ter resposta 100% certa, né? Você tem hipóteses, esse tipo de conteúdo deve funcionar, mas você testa muito. Então, outra vantagem de ter uma agência, uma agência in-house é você poder testar muito mais conteúdo, testar muito mais frentes, né? Então, você tem 3 hipóteses, bota as 3 no ar e vê o que o consumidor acha mais interessante e o que gera mais vendas. Mas como que é colocar esses 3 hipóteses no ar, no dia a dia, né, no mundo real? Porque as pessoas que nos ouvem, que nos veem, às vezes podem pensar, nossa, mas eles têm que, em vez de criar um conteúdo, eles vão criar 3. Né? Como que fica esse processo de aprovação para ver se não tem nada errado, uma marca não está pisando fora da linha, né? Porque às vezes a gente vê muita marca falando para a própria marca, né? E às vezes esquece do pedacinho importante ali do lado de fora, que é o consumidor, né? Como que é criar essas 3 possibilidades de conteúdo e ter essa agilidade para ver qual que está funcionando melhor e escolher um caminho? A marca tem, acho que a consistência da marca é importante. Quando a gente fala de 3, 4, 5 alternativas diferentes para o mesmo problema, ela vai ter sempre o ponto de vista claro da marca. A gente não sai atirando para todos os lados. Porém, tem soluções simples. Às vezes, existe uma dúvida se é melhor você comunicar o preço ou não. Ou qual oferta é melhor para o cliente, se é uma oferta com maior preço, valor agregado, que é uma coisa mais familiar, ou uma coisa mais individual. Ou se é melhor você gerar curiosidade só em desejo, depois comunicar o preço, ou comunicar o preço primeiro, né? Então, você não precisa ter todas as respostas. Existem hoje várias ferramentas disponíveis nas principais redes sociais, onde você coloca 2 peças ao mesmo tempo num universo mais controlado. Então, se eu pretendo impactar 3 milhões de consumidores, eu não preciso testar isso com 3 milhões de consumidores. Você testa nos primeiros 3, 5 mil consumidores, vê qual peça performa melhor e investe na peça que tem maior possibilidade de crescimento. Então, literalmente, ele é um teste real, da vida real. Você não testa nada, você bota na rua, vê o que tem mais atração, você desinveste onde não tem performance e investe mais dinheiro onde tem mais performance. Simples assim. E as pessoas têm preferido as peças com um preço logo de cara? Ou ultimamente está sendo melhor oferecer aquele gostinho de quero mais e depois você conta quanto custa? Depende. Se é uma inovação, se é um produto novo, existe uma necessidade clara de explicar o que é o produto. Então, você gasta mais tempo nisso. Se é um produto já conhecido, eu quero saber da oferta. Tá? Então, depende um pouco da situação. Então, a gente acabou de lançar, por exemplo, uma nova linha de sabores de pizza com requeijão há 2 semanas, no Pizza Hut. E a gente deu mais ênfase nos ingredientes do que no preço per se, porque o consumidor ali a gente queria conhecer, explicar um pouco melhor o que eram esses novos produtos. Quando o produto é extremamente conhecido, por exemplo, falando de pizza de novo, como a pepperoni de Pizza Hut, o consumidor quer saber se tem uma oferta nova para ele aproveitar. Então, depende um pouco de cada ocasião.
Vou ver se hoje vale a pena pedir, né? Não tem jeito. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essa nova comunicação, essa nova publicidade que o BX comentou. A gente volta já já. O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Alex Benedito Xavier Pinto, BX, que é CMO da IMC no Brasil. BX, as empresas hoje elas disputam um espaço na cabeça do consumidor com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming ao tempo todo, né? Como que vocês fazem para o consumidor lembrar da marca no momento da compra, ou seja, na hora que ele vai escolher onde comer, no meio dessa confusão toda? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pronto, resolvido então. São vários desafios diferentes. Acho que quando a gente fala de omnicanal, né, que é uma frase que vocês falaram muito hoje em dia, que basicamente não importa em que momento da operação de compra eu interajo com essa marca, eu vou ter a mesma experiência, né? Então, se eu começo a compra um celular e termino na frente da loja, eu deveria ter uma experiência única. A omnicanalidade, ela gerou um monte de desafios maiores para a marca. Porque imagina que antes, como você falou, era um pouco mais simples, né? Chegava numa praça de alimentação, olhava ao redor, via quais eram as opções, via se tinha algum destaque de preço, decidia e comprava. Hoje em dia, essa interação começa antes, né? Às vezes começa quando você bota seu endereço no Waze, né? Então, a gente tem que mapear a jornada inteira para poder entender nessa jornada o que é realmente relevante, como capturar a atenção do consumidor. Então, se eu estou no ambiente, de novo, vou dar um exemplo no Waze, você está planejando a sua viagem de fim de semana. A minha jornada não começou quando você decidiu parar no Paraguaçado na Carvalho Pinto. A sua jornada começou quando você decidiu viajar. Então, naquele momento, quando você botou o endereço e começou a pegar a estrada, naquele momento eu tenho que encontrar uma forma de lembrar para o meu cliente que a minha marca está na rodovia. Então, é muito mais desafiador se destacar na cabeça do consumidor do que era antes. Eu acho que não tem bala de prata nessa questão. Tem que entender qual é a jornada inteira, quais são os momentos-chave do cliente e como chamar atenção naquele momento. Tá? Então, muito antigamente, as marcas preparavam campanhas e adaptavam essas campanhas para o meio, né? Então, eu tinha uma grande campanha em televisão que adaptava essa campanha para o rádio, fazia um jingle, para o mídia exterior, fazia um slogan, né? Hoje em dia, a forma de criar iniciativas, ela passa parte do meio para a marca. Então, primeiro eu penso o que o meu cliente está usando como meio de comunicação e naquele meio eu encontro uma forma de comunicar com o meu cliente. Então, se o meu cliente usa um Waze ou um Instagram ou a mesma própria televisão, em momentos diferentes do dia, eu tenho que criar conteúdos exclusivos para aquele canal, para aquele momento do meu cliente. Você deu um exemplo que é muito útil para o dia a dia, né? Às vezes a gente pesquisa a estrada que a gente vai pegar antes, né? A gente coloca no Waze, quanto será de tempo que dá daqui até lá? E aí você, num certo momento, vai poder avisar a gente e falar assim, você que está indo para tal lugar, lembre-se que tem um frango assado no meio do caminho, né? Aí sim a criatividade se torna útil, não é só uma criatividade por ser criativo, uma peça criativa. Ela é útil para todo mundo, né? Para a marca que oferece
um serviço para a gente, e a gente que já fica sabendo, qualquer coisa tem um posto que tem um frango assado no caminho, né? Isso potencializa o e-commerce e faz com que as pessoas engajem com a marca, né? Como a gente havia comentado. Isso mexe no ponteiro de vendas, né? Na prática, né? Dá para você saber que as pessoas estão sendo impactadas realmente pela marca, né? Marketing bom é marketing que vende, né? Mas você só consegue efetivamente vender para o seu cliente quando você entende o que ele quer. Então, existiam alguns conceitos mais super complicados, às vezes muito sofisticados sobre marketing, mas é relativamente simples. O nosso papel é entregar o que o consumidor está buscando. Então, pegando o seu exemplo de novo da rodovia, né? Informar o cliente que vai planejar a viagem na rodovia, onde tem uma parada de frango assado, é um problema que você está resolvendo para o cliente, porque ele pode planejar melhor a viagem. Então, pensar dessa forma, você consegue efetivamente dar soluções que geram vendas. Mais do que simplesmente dizer, conheça o frango assado, entendeu? Legal. Falando de uma outra marca que também tem a ver com o frango, né? Essa guerra dos frangos está bem grande ultimamente, com novos players do mercado. O KFC é uma marca que veio para o Brasil, cresceu, retraiu e agora está forte de novo, principalmente no delivery, né? Qual que é o principal vetor de crescimento de vocês? São as lojas do dia a dia ou é o e-commerce mesmo? O maior vetor de crescimento é a loja dia a dia, a loja em praça de alimentação. Nosso modelo de loja hoje basicamente se concentra em shopping centers. A gente tem projetos para o próximo ano de ir para a rua e lançar o nosso primeiro drive-thru no Brasil, mas hoje a grande maioria das nossas lojas estão concentradas em praça de alimentação e shopping center, dado o tipo de produto e o maior fluxo de cliente. Com a pandemia, isso mudou um pouquinho, porque a gente vê algumas matérias, algumas tendências que as pessoas têm ido mais para a rua no dia a dia e menos para dentro dos shoppings. Como que é esse desafio, de repente, de fazer essa métrica e ver se uma loja funciona na rua? Porque é um investimento muito alto, né? Ao contrário do digital que você testa pequenininho e vê que está dando certo ou não, é bem diferente se abrir uma loja inteira na rua, né? É uma operação muito grande. Como que é medir esse pulso do consumidor para decidir em qual lugar abrir uma loja? A gente usa muito uma ciência muito forte de dados. A gente analisa basicamente o entorno econômico daquele ponto, né? Quanto de capacidade de compra até aquele entorno, qual é a população daquele entorno, o que a gente chama de tráfego, né? Ou tráfego tanto a pé como tráfego de carro. E a gente tem modelos econômicos onde a gente define, inclusive, tipo de percentual de classe social daquela região e qual a possibilidade daquela marca andar bem em cada região. Então, a gente tem dados, mapeou o Brasil inteiro, praticamente, com relação ao potencial de vendas, e todas as decisões são tomadas com muita ciência, tá? Para decidir, exatamente, porque, como você falou, aí não tem como errar. A partir do momento que você decidiu, você pode até errar, na verdade, mas você tem que ter mais certeza, porque o investimento é muito alto para construir, para fazer uma obra de uma loja na rua, é bem complexo, você tem que ter mais segurança de dados aí. O problema vai ser maior depois, né? Você construir a loja dá errado. A publicidade como um todo, ela deixou de ser fantasiosa, né? Você falou que a gente se fala muito mais em ciência. Antigamente a gente tinha aquela licença poética para contar uma mentirinha, exagerar uma história, né? A publicidade do KFC, por exemplo, sempre remeteu à história do fundador, né? O Coronel Sanders. O que essa história real favorece para a marca hoje para contar a verdade? Né? Não contar uma mentirinha sobre o frango, né? Vocês falam a verdade sobre a história do fundador. Fica mais fácil para vocês? Eu acho que o consumidor, hoje, Renato, acho que a pandemia acelerou isso, tá? Existe uma necessidade muito grande por transparência das marcas, né? Qual que é a história de trás desse produto? Como você faz esse produto? O que vai aqui dentro? E a história do Coronel Sanders é uma história muito interessante, porque o fundador e criador do KFC, ele era apaixonado pelo que ele fazia, né? E ele era um cara que não tomava atalhos com relação à construção do produto dele. Ele definiu
qual que era o tipo de tempero que ele tinha, ele guardava até hoje você guardava 7 chaves, né? Quais são as 11 especiarias do KFC são guardadas em 7 chaves, o que são essas 11? Ele guardou essas 7 chaves durante muitos anos. Ele desenhou um processo que você marina o produto na loja, empana na loja e frita na loja todo dia. Eu não sei se os consumidores, de maneira geral, sabiam disso, mas isso é feito todo dia na loja. Então, o nosso produto é muito fresco. E o outro ponto interessante é que o Coronel Sanders é um inventor também. Ele inventou uma panela de pressão, uma super fritadeira, que era uma panela de pressão, que hoje é o que possibilita, por exemplo, você fritar um produto na loja em pouquíssimo tempo, né? E garantir um produto padronizado ao consumidor, com segurança, mas também com sabor ao consumidor final e com muita velocidade. Então, a história dele é uma história de transparência, é uma história de compromisso com a qualidade, uma história de paixão pelo que ele fazia. A gente tenta levar um pouquinho disso todos os dias nos nossos restaurantes no Brasil. Legal. E a história dele é bacana porque ele se parece com o que chamamos hoje de influenciadores, né? Ele influenciava as pessoas, ele era um criador, né? Como você falou da panela, mas também de conteúdo, né? Todas as estratégias de marketing hoje em dia passam por isso, né? Ainda mais na área de gastronomia. Como que vocês decidem quais são os influenciadores que vão representar a marca, né? Porque hoje as pessoas estão ali, né, no dia a dia, são suscetíveis a erros e tal, e ela não pode estar ligada à sua marca, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Como que vocês escolhem quem que vai estar ao lado de vocês no dia a dia? Eu acho que o processo de escolher influenciador é uma escolha mútua, tá? Então, a gente entende que é o nosso cliente, então o influenciador é uma palavra que as pessoas às vezes não pensam. O que você quer com o influenciador, né? Você quer influenciar o seu cliente, né? Para influenciar o seu cliente, você precisa saber o que o seu cliente segue, o que ele gosta de ouvir. Então, a primeira coisa é começa com o cliente. Então, se o seu cliente gosta de um tipo, um segmento ou um determinado assunto, é mais fácil você encontrar o influenciador certo. Esse é o ponto de partida, tá? Uma vez você encontrou o tipo de influenciador que o seu cliente segue, você tem que sentar com esse influenciador e entender se existe fit entre as marcas, entre a marca dele e a sua marca. A marca está interessada na forma como ele se comunica. Então, um erro maior que uma marca pode fazer é tentar mudar a forma como o influenciador fala com seus seguidores. Porque você escolheu aquele influenciador pela forma como ele fala com os seguidores dele. Então, a marca obviamente, tem que explicar um pouco qual é o objetivo da campanha, qual é o objetivo da estratégia, o que ele se espera conseguir, mas o influenciador, do outro lado, tem que entender que isso é verdadeiro para ele, entender que isso é relevante para o seguidor dele, entender que ele consegue agregar valor para a marca e a marca agregar valor para ele. Essa relação é que tem que ser dupla. Então, eu diria que é um casamento. Você não consegue escolher, escolhe lá, bota o dinheiro em cima da mesa, investe naquele influenciador e pronto. Não. Isso geralmente não vai funcionar bem dos dois lados. Tem que ser uma coisa mútua. E aí, quando isso é verdadeiro e quando isso é autêntico, a chance que isso funcione é muito melhor. A gente teve muita felicidade, por exemplo, de escolher o Paulo Vieira como nosso influenciador do Pizza Hut no final do ano passado. Foi um timing perfeito para escolher com ele. É uma pessoa que tem um amor muito grande à marca. Então, ele gera naturalmente um monte de histórias e conversa com relação à marca de maneira muito natural e muito orgânica, inclusive dando ideia de campanha. Então, não é só eu estou usando o Paulo Vieira como uma pessoa para levar a marca Pizza Hut para mais pessoas no Brasil, mas ele também está entendendo que o Pizza Hut pode agregar para os seguidores dele alguma coisa diferente e divertida. Então, é um ganha-ganha total nessa relação.
E tem alguns especialistas que dizem que as coisas também estão se invertendo, né? Antigamente a marca chegava para o influenciador e falava, eu quero te contratar. Agora não, né? Agora é o influenciador que muitas vezes pode virar para a marca e falar, eu queria fazer uma parceria com vocês. Aí a marca fala assim, nossa, topamos na hora, né? Por causa dessa questão de transparência, de autenticidade, né? Muitas vezes a gente vê que tem um desgaste entre marcas e influenciadores, porque eles não fazem parte do mesmo tema desde o começo, né? Total. Alguns influenciadores já entenderam o poder. Acho que em algumas categorias isso é mais evidente, cosméticos, por exemplo. Os influenciadores entenderam que eles são um canal muito importante de venda, né? É quase como se fosse um marketplace, né? Então, um influenciador aí, basicamente, ele é tão forte, às vezes, ou mais forte que um Mercado Livre, como uma Amazon, né? E as empresas já entenderam isso. Existem influenciadores extremamente profissionais em entender qual é o cliente, qual é o seguidor dele e o que o seguidor dele gostaria de ver, e ele busca as marcas que estão conectadas melhor com o consumidor. É uma total inversão de quem anuncia quem, né? Eu acho super fascinante. Eu morei na Ásia há alguns anos, e na Ásia o canal de influenciador é tão ou maior, tá? Que eles chamam de social commerce, o comércio social, né? É tão ou mais importante do que os canais de venda tradicional digital. Você estava morando na Coreia, né, antes de vir para o Brasil, né? Lá isso é muito forte, né? Tanto essas vendas ao vivo dos influenciadores, como essa venda pelo canal da pessoa mesmo, né? Não é nem pelo canal, não é nem pela loja, né? Você já vende direto, né? O cara que vende o seu produto realmente, né? A gente tinha aqueles canais de televisão que faziam isso um pouco no passado, né? São uns 20 anos atrás. E esse conceito é bastante parecido com o que vai para redes sociais. Então, o que funciona basicamente, as pessoas marcam algumas lives, né? Vão para uma loja e naquele momento fazem ofertas exclusivas e vendem naquele momento no canal. E o consumidor não precisa sair do live para nada, ele compra dentro do live imediatamente. Então, é uma integração total entre entretenimento e compra. Eu acho que esse é a última grande fronteira para ser rompida aí no Brasil. Quebrar a barreira. Hoje já existe iniciativas de live no Brasil, e-commerce, mas ele ainda não é tão orgânico, digamos assim, né? Não faz parte da vida das pessoas de maneira um pouco mais natural, mas acho que isso é o grande futuro. No programa da semana retrasada, a Cissa, que é da Heinz, comentou da Twitch com o Casimiro que eles fizeram, né? Que eles mantiveram os consumidores dentro de uma propaganda por mais de 2 horas. Porque o Casimiro ficou brincando, ficou experimentando o sanduíche, ficou colocando ketchup para ver qual ficava mais gostoso e tal, e as pessoas se mantiveram dentro do comercial da empresa, né? Porque era um publi, todo mundo sabia que era um publi e as pessoas ficaram assistindo, né? Isso realmente muda a ordem das coisas, né? Porque as pessoas também aceitam estar lá, né? Não é mais aquela publicidade que interrompe, que atrapalha, né? A pessoa está lá porque ela quer, ela assiste porque ela quer, isso muda muito o jogo, né? Uma coisa que eu repito sempre no meu time é: pare de interromper e comece a entreter. Se o profissional de marketing tem isso claro na cabeça, ele consegue, sim. Ele mesmo vai fazer um monte de filtro de ideias que vem para ele e vai falar, não, isso aqui interrompe, não entretém. Obviamente, vai ter situações de que você quer comunicar pura e simplesmente um preço e uma promoção para o seu cliente. Mas se você não tem uma oferta legal para fazer, uma coisa de nova para contar, entretenha, porque a chance que o consumidor preste atenção no que você tem a dizer. Legal. A gente falou muito de transparência durante o papo todo, né? Esse ano a gente teve o problema do sanduíche de picanha sem picanha, do costela sem costela. Isso respingou de alguma forma nas redes, né? A gente discutia muito se as pessoas começariam a duvidar do dia a dia. Será que esse frango tem frango mesmo? Como que você viu esse movimento e se na verdade, depois de alguns meses, isso tudo voltou ao normal ou as pessoas vão lá e perguntam às vezes? Eu acho que as redes sociais
magnificaram muitos elementos que já existiam na cabeça das pessoas. Eu acho, sim, que é uma preocupação de toda a companhia. Felizmente, para o nosso caso, a gente não teve nada que nos conectou a nenhum incidente, mas é uma coisa que a gente coloca muita atenção e leva isso muito a sério. Então, às vezes a intenção é boa, viu, Renato? Às vezes não tem a intenção não é enganar o consumidor. Eu não tive acesso à história de trás desses casos no Brasil, então eu não posso falar muito sobre o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que algumas vezes a intenção é boa e às vezes, pelo fato de ser discutido de uma maneira clara dentro da organização, com processos claros, isso passa, tá? Então a gente tem um processo de inovação muito rigoroso, onde a gente avalia não só o que a gente está prometendo para o consumidor, mas o que ele pode entender dessa promessa. E a gente tenta ser o mais transparente, não tem o mais transparente possível, é ser transparente, né? Com o nosso cliente. Então, a gente promete frango, é frango que a gente tem que entregar. São lições que ficam para sempre, na verdade, principalmente em relação ao marketing, né? Total. Total. Estou de acordo completamente. BX, obrigado pelo tempo, foi muito legal conhecer mais sobre as marcas e sobre principalmente como o Pizza Hut e o KFC tentam fisgar a gente pelo estômago no dia a dia, né? É isso aí. Valeu pelo tempo. Obrigado, foi um prazer. Vem se ver por aí. Com certeza. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 145 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts, né? Tem muita entrevista bacana, muita história legal sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação. A gente volta na outra segunda-feira, 14h, com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antônio Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Uau!